Eu não poderia deixar de perder uma oportunidade única como essa de falar para vocês um pouquinho mais sobre todo esse arcabouço que envolve a estrutura de um fundo imobiliário, não só considerando o caso CSHG, mas pensando no mercado como um todo. Nós recebemos aqui várias perguntas, e perguntas excelentes, inclusive, e ao longo aqui da minha explicação, eu vou naturalmente respondendo a todas elas, depois eu passo aqui e vejo se alguma ficou para trás. Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que o Banco Europeu, ele possivelmente poderá passar por aí alguma reestruturação, alguma injeção de capital. Há informações preliminares que ao longo aí do final do mês de outubro, com a publicação dos resultados, possa vir alguma notícia relacionada a isso. Bom, muito bem. Independente de qualquer coisa, nós temos que entender que a operação do Brasil, ela tem a sua saúde, ela tem as suas condições de seguir aí o seu caminho, independente desse cenário que possa acontecer na Europa. Mais do que isso, é uma gestora hoje com quase 10 bilhões de reais, cerca de 9,2 bilhões de reais sob gestão aí com relação a esse universo de fundos imobiliários, o que traz uma colocação muito confortável para a gestora, para a Asset aqui no Brasil, né? É uma gestora muito bem quista, muito bem querida pelo mercado, está sempre aí entre as top 3 com relação à qualidade dos fundos, com relação à qualidade da gestora. Então, uma operação que, além de saudável aqui no Brasil, ela ainda tem uma atratividade muito grande do ponto de vista de marca, de branding, né? Ou seja, é uma operação que poderia trazer parceiros locais para continuar a gestão dos fundos e a administração dos fundos num caso extremo. E agora eu já começo a responder algumas das questões. O que a gente tem que observar no curto, no médio e no longo prazo? Primeiro ponto, no curto prazo, vou repetir, nada muda para os fundos imobiliários. A contabilidade, o patrimônio dos fundos imobiliários são completamente apartados da estrutura do banco lá da Europa e da própria gestora aqui no Brasil. E aqui eu quero deixar bem claro para vocês que isso não é uma condição somente do CSHG, isso é uma condição da indústria de fundos imobiliários como um todo. Se você pegar, por exemplo, o BTG Pactual, ela tem a sua operação, ele tem o seu balanço, ela tem ações listadas na bolsa, mas a operação não dialoga com o banco em si, com os fundos imobiliários em si. Você tem problemas específicos nos fundos imobiliários e problemas específicos no banco. Você tem coisas positivas que acontecem nos fundos imobiliários e coisas positivas que acontecem no banco. O patrimônio do investidor ele está apartado dos fundos imobiliários. E aqui eu não poderia deixar de trazer um conceito muito importante que transborda esse caso do CSHG. É de que os fundos imobiliários têm os seus administradores, têm os seus gestores como prestadores de serviço. Ou seja, mesmo num caso extremo, os administradores, os gestores, são prestadores de serviços dos fundos imobiliários. E aqui eu vou fazer uma analogia muito simples, muito objetiva. Imagina que você mora num condomínio vertical, tem lá 50, 60 apartamentos, e que nesse condomínio você tem uma administradora do condomínio. Essa administradora, ela faz a contabilidade, ela gerencia ali as assembleias de condomínio. Quando tem um problema lá no encanamento, é ela que contrata os prestadores de serviços para resolver. Quando tem que fazer uma pintura, é ela que contrata, faz a cotação de preços para fazer a pintura no condomínio. Quando tem ali que fazer a contratação ou a demissão de algum porteiro, de alguma pessoa que trabalha em serviços gerais, é ela que faz. Imagina que essa administradora do condomínio, essa administradora tem um problema de solvência e deixe de existir da noite para o dia. O que isso vai impactar o seu condomínio propriamente dito? O que isso vai impactar o seu apartamento, o seu patrimônio? Em absolutamente nada. O seu patrimônio está preservado. A sua escritura é completamente apartada dessa administração. Porém, contudo, todavia, entretanto, o que pode acontecer depois disso? O seu condomínio não ser bem cuidado, caso você não contrate outro administrador à altura. Você pode ter um problema de qualidade de administração e gestão. E aqui eu já começo a trazer, se porventura um caso extremo aconteça no CSHG lá na Europa, e isso reflita na operação brasileira de alguma forma, a gente pode ter sim, no médio prazo,
uma piora da qualidade de gestão dos fundos. Não é o cenário base que eu trabalho, não é o cenário base que eu entendo, mas isso pode acontecer. Então, o que você, cotista do HGRU, do HGRE, do HGLG, do HGCR, deve se preocupar? No curto prazo, na minha visão, segue a vida, segue o jogo. As cotações caíram um pouco, enfim, isso é desconfortável, esse ruído ele incomoda, mas você não deveria se preocupar com isso porque o seu patrimônio está apartado da operação. Mas no médio prazo, o que você deve observar? Os fundos estão continuando fazendo gestão ativa? Está tendo anúncio de locações? Está tendo venda de ativos, compra de novos imóveis, renegociações de contratos? Os relatórios continuam sendo transparentes e trazendo informações relevantes para o mercado? O Augusto Martins, o Bruno Margato, o time todo continua trabalhando lá? Você continua vendo esse pessoal participando de eventos, participando de lives, participando de alguma coisa que traga vida para o fundo, né? Algum evento que traga vida para o fundo, que traga vida para a gestora? Você continua tendo informações relevantes, novas emissões de cotas para crescer o patrimônio? Tudo isso continua acontecendo? Ótimo, a vida está seguindo, a operação está saudável no Brasil, os times estão preservados, a retenção de talentos continua acontecendo, a operação segue a vida, que está refletindo nos fundos imobiliários, como sempre refletiu positivamente. Isso tem que ficar muito claro para vocês, que a geração de valor de um fundo imobiliário, ela nasce sim das equipes, ela nasce sim das pessoas. A gestão de recursos, a administração de recursos é sim feito por pessoas. E essas pessoas precisam ser motivadas, as pessoas precisam ser bem remuneradas, as coisas, o ambiente de trabalho continua tendo que ser saudável. Então, se isso continuar acontecendo na operação brasileira, segue a vida no médio prazo. E se o pior cenário aconteça, não acredito que o pior cenário aconteceria no curtíssimo prazo, então se o pior cenário acontecer no médio prazo e a gente continuar a ver, a gente começar a ver, não continuar, né? Começar a ver uma piora na qualidade do serviço, como eu disse para vocês agora há pouco, a administração e a gestão de um fundo imobiliário é uma prestação de serviços. E eu tenho absoluta convicção que boa parte dos ativos que estão dentro desses fundos que eu falei para vocês são muito bons, são excelentes, com bons locatários. Eu não tenho dúvidas que não faltariam candidatos a querer fazer a gestão de quase 10 bilhões de reais, que gera uma receita de 60, 70 milhões de reais aí por mês para os prestadores. Aqui eu estou falando em grandes números, tá? Só para vocês entenderem a escala do negócio que nós estamos falando. É um negócio extremamente valioso. Não faltariam compradores, não faltariam outros gestores interessados em fazer as chamadas fusões, aquisições, ou M&A, né, como o mercado gosta de falar. Então, a operação brasileira, ela tem valor independente do que aconteça com a operação na Europa. A operação brasileira tem valor. E isso nós não temos dúvidas, porque o negócio, por si só, se mostrou valioso nesses últimos meses, nesses últimos anos, principalmente, né? Obviamente, tivemos pessoas que saíram e montaram suas próprias gestoras, como nós tivemos na Red, com André Freitas, como nós tivemos aí com a WHG, que também tem um fundo imobiliário, né, a WHGR, menor, né, menos expressivo ainda nesse mundo imobiliário, mas tem gestores de recursos que faz gestões de grandes fortunas, né, as chamadas wealth management, ou as gestoras de grande porte, aí, né, de investidores institucionais ou investidores, pessoas físicas com volumes financeiros mais relevantes. Tudo bem, isso aconteceu num passado recente, essas divisões internamente, ok, mas isso não tira o mérito do time liderado pelo Augusto Martins e pelo próprio Bruno Margato, que nesses últimos meses, anos, vem fazendo um trabalho excepcional. E é isso que nós temos que olhar e é isso que nós temos que monitorar. Se essas pessoas continuarão a entregar resultados consistentes. Se isso aconteceu e vai continuar acontecendo, é algo que só o tempo dirá. Então, eu não poderia perder uma oportunidade única como essa de falar o quão a indústria de fundos imobiliários ela é
sólida, ela é bem, ou foi bem estruturada no seu passado, justamente para trazer essa tranquilidade aos investidores. Então, eu quero fazer aqui uma analogia, né, como nós temos aí no Itaú, que tem o seu braço imobiliário representado pelo Quineia, que é, indiscutivelmente, aí a maior, uma das maiores gestoras de fundos imobiliários do Brasil. Se porventura, isso está longe de ser verdade, né, mas se porventura nós tivermos um problema com o Banco Itaú, no balanço do Banco Itaú, nós temos uma gestora que foi criada, apartada dentro da estrutura, justamente para ter uma gestão de terceiros aí e mais focada no universo de fundos imobiliários, agora agro também. Então, essa estrutura está apartada e ainda assim você tem os fundos imobiliários dentro da gestora, ou seja, você tem pelo menos 2 camadas de proteção. Tá? E isso acontece também com o CSHG, talvez isso não tenha ficado evidenciado pelo nome, né? Porque as pessoas confundem, mas o Credit Suisse Hedging Grifo é uma gestora à parte do Credit Suisse Banco Europeu. Claro que tudo se conecta porque é um grande conglomerado, mas em tese uma coisa não impactaria ou não impactará a outra. E de novo, eu não tenho dúvidas de que não faltariam interessados se amanhã o Banco Europeu falar, estamos vendendo a operação brasileira. Eu não tenho dúvidas de que essa gestão ela seria alvo de aquisições pelas instituições nacionais. Eu não tenho dúvidas que o Bradesco olharia, o Itaú olharia, o BTG olharia, a XP olharia, ou seja, não faltariam candidatos para olhar esta operação, esse braço imobiliário do Credit Suisse, que até hoje vem entregando excelentes resultados. Nós estamos aí, por exemplo, com o caso do HGPO, que aliás, eu quero trazer aqui para vocês, porque nos próximos dias, talvez aí 20, 25 dias, possa vir uma decisão em assembleia da venda e liquidação do fundo HGPO, que é o Prime Offices. Por favor, caso isso ocorra, não confundam essa possível liquidação de um fundo com esse caso do Credit Suisse. São coisas absolutamente diferentes, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Então, se você ver ou ouvir alguma coisa pelos próximos 20 dias de liquidação de um fundo, encerramento de um fundo da CSHG, que é o HGPO, isso nada tem a ver com toda essa questão que está envolvendo aqui o CSHG. Então, por favor, o que eu quero trazer aqui para vocês é uma mensagem que transborda o caso do CSHG. Ela chega justamente em como os fundos imobiliários hoje têm um arcabouço regulatório próprio, muito sólido, que tem essa condição aí de apartar. O fundo imobiliário, ele é um condomínio de investidores. Então, por ser um condomínio de investidores, justamente o galpão que está lá no HGLG, a loja que está alocada para o Big ou para casas pernambucanas, nada, absolutamente nada tem a ver com o balanço da gestora e nada, muito menos ainda, com o balanço lá do Banco Europeu, que pode sim ter que passar por uma reestruturação, uma injeção de capital, né? De novo, não sou especializado nisso, mas até onde eu entendo e até onde eu alcança o meu conhecimento, é um banco que ele tem ali alguns ativos, né, assets, né, alguns ativos de baixa qualidade que talvez possa estar pesando mais agora diante de toda essa crise. Dizem, né, até onde eu li e estudei também, o próprio Deutsche Bank também poderia estar num caso com uma certa equivalência, mas, de novo, não quero fazer juízo de valor e desconsiderem essa parte do vídeo. Eu só estou trazendo para vocês aqui que são bancos muito fortes, conhecidos, que nós tivemos uma experiência péssima em 2008 com o Lehman Brothers, que eu acredito que não faltariam injeções de capital, não faltariam socorros, ajudas, não faltariam outros bancos, talvez, comprando ou se fundindo com os bancos europeus, alemães, suíços, seja lá o que for, para não deixar que outro evento ocorra como tivemos com o caso Lehman Brothers.